Olá, meus amados irmãos, eu os cumprimento com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui novamente junto com os irmãos para aprendermos as Escrituras Sagradas. Meus amados, o nosso tema de hoje é referente à ressurreição de Lázaro, né? Lázaro era um grande amigo de Jesus que morava em Betânia, né? Era irmão de Marta, de Maria, e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre como Jesus tratou essa determinada situação com Lázaro, né? E o nosso texto base hoje, né? Nós vamos caminhar pelo Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos estar estudando esse capítulo hoje. O irmão que se sentir à vontade dentro da sua casa, quiser estar aí pegando a sua Bíblia também para acompanhar, pode ficar à vontade. Nós vamos estar lendo aí João, capítulo 11, do verso 1 ao 6, é o que eu leio. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia. Obrigado por essa maravilhosa palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de todos os irmãos e que possamos aprender com o Senhor e ser transformados pela Tua Palavra. É o que oramos, te pedimos misericórdia e te bendizemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Meus amados, o que acontece aqui? Jesus, ele estava nesse momento aqui em Jerusalém. E Marta e Maria estavam com Lázaro em Betânia, na sua casa. E Lázaro estava enfermo. E o que acontece? Elas não foram até Jesus, né? Porque ela fala, verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, ou seja, provavelmente aqui, elas enviaram um mensageiro até onde Jesus Cristo estava em Jerusalém. E o mensageiro chegando até Jesus para dizer para ele que Lázaro estava enfermo, né? Eles viram e falam para Jesus que Lázaro está enfermo. E Jesus fala para os mensageiros: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, ou seja, Lázaro está enfermo e a resposta que o mensageiro recebe é simplesmente de que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então o mensageiro volta. No que o mensageiro volta, Jesus ele ainda fica 2 dias onde ele estava, meus amados, em Jerusalém. O interessante aqui, meus irmãos, vocês imaginam aqui, né? Marta e Maria, elas pegaram, Lázaro estava enfermo, seu irmão amado, elas mandam um mensageiro ir até Jesus, chamando Jesus para curar, e Jesus simplesmente vira para o mensageiro e fala: essa enfermidade aí não é para a morte não, é para a glória de Deus. E o mensageiro vai embora, e Jesus fica 2 dias onde ele estava, em Jerusalém. Então, ou seja, imagina o mensageiro chegando para Marta e Maria, elas olhando para ele e falando assim: e aí, cadê Jesus? Fala: não veio não, mas ele disse que a enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, meus amados, o que acontece? Depois que aconteceu tudo isso, Jesus, ele começa a ir até o lugar onde Lázaro estava. Nós vamos ver mais para frente aqui agora, em alguns outros versos, como que se desenvolve essa história. Em João 11 mesmo, do verso 17 ao 26. Chegando, pois, Jesus
achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ou seja, meus amados, aqui Jesus, depois de ter passado 2 dias que ele estava em Jerusalém, ele vira para os discípulos dele e fala que vai até Betânia, aonde o amigo deles, Lázaro, estava enfermo, né? Mas os discípulos começam a questioná-lo, ele falando: Mestre, pô, você vai voltar para lá? Eles queriam te matar lá agora, né? E Jesus fala que tinha que despertar Lázaro do sono. Os discípulos então falam assim: uai, mas se ele está dormindo, então ele vive. Aí Jesus declara claramente para eles que Lázaro está morto. E nisso tinha passado 2 dias. Só que o interessante aqui, meus amados, é que Jesus demora mais 2 dias para chegar até Betânia, como fala no verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, meus amados, Lázaro aqui então, quando Jesus chegou, após 4 dias, ele não estava mais enfermo. Quando Maria e Marta mandam o mensageiro, Lázaro está enfermo. Agora Jesus demora 2 dias para sair do local e demora mais 2 dias para chegar. Agora Lázaro já está morto. E o interessante, meus amados, é que Betânia e Jerusalém não era essa distância toda para Jesus demorar 4 dias para chegar, não. Era ali mais ou menos, segundo os estudiosos ali, entre 5 a no máximo 11 quilômetros, porque existiam caminhos diferentes, que tinha um muro que separava a cidade, né? Então ali era mais ou menos de 5 a 11 quilômetros, não tem assim uma distância bem exata não, entendeu? Então o que acontece? Era um trajeto que de 5 a 10 quilômetros, por exemplo, Jesus poderia fazer ali andando devagar, no máximo 1 hora. Ele pega e demora 4 dias para chegar no local. Mas por que ele demorou 4 dias, meus amados? Justamente para que Lázaro estivesse realmente morto. E quando ele chega, Marta vai ao encontro dele, né? Quando Marta vai conversar com ele, Marta fala: Ô mestre, que bom que você está aqui, mas se você tivesse aqui antes, Lázaro não teria morrido. Ou seja, o que Marta está dizendo para ele? Se quando a gente pediu o Senhor para vir, se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus, ele é Deus, ele é o Deus da ressurreição dos mortos, meus amados. E ele fala no verso 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ele está dizendo para Marta: Marta, não temas, eu estou aqui agora, Lázaro vai viver. Ele acreditava em mim, ele vai viver porque eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho poder sobre a morte. Só que Marta responde para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, Marta, ali ela estava pensando que Jesus estava falando da ressurreição a qual hoje nós esperamos, né? Junto com o arrebatamento e junto com a ressurreição dos mortos, do último dia. Mas não, Jesus estava falando que ali ela veria a glória de Deus. Porque o que ele fala lá no verso 4? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, a resposta que ele deu para o mensageiro é a resposta que vai se cumprir agora na palavra de Deus. Nós vamos estar dando continuidade aqui para vermos como que finalizou essa história do nosso irmão Lázaro. Nós vamos ler agora João 11, do 39 ao 44. João 11, do 39 ao 44. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta
irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Meus amados, aqui nós temos o principal do nosso estudo e o principal dos dias de hoje. A primeira coisa aqui, meus amados, é que Lázaro já estava morto e Jesus deixou que Lázaro morresse justamente para que a glória de Deus se manifestasse sobre aquele povo, para que eles acreditassem que Jesus tinha poder sobre a morte e realmente era o Filho de Deus. E o que acontece? O interessante aqui é que no verso 39, Jesus chega e fala: Tirai a pedra. Ou seja, meus amados, Deus, Ele quer fazer muitos milagres na nossa vida, né? Trazendo aqui para o dia de hoje. Deus quer operar maravilhas na nossa vida, mas muitas vezes somos nós que temos que tirar as pedras que atrapalham o caminho de Jesus. Nós temos que tirar as pedras das nossas vidas que impedem que o Senhor Jesus faça a obra nas nossas vidas. Jesus poderia Ele mesmo ter tirado a pedra, porque Ele é Deus, porque quando Ele ressuscitou dos mortos, o próprio anjo dele provavelmente ali removeu a pedra, ele não pediu ninguém para tirar, mas ali ele fala: tirai a pedra. E o exemplo que fica para nós é que muitas vezes, meus amados, nós esperamos os milagres, esperamos as respostas do Senhor, mas nós não tiramos a pedra que há no nosso coração endurecido, nós não tiramos aquilo que desagrada a Deus das nossas vidas. E infelizmente, meus amados, enquanto nós não tirarmos as pedras que atrapalham a operação e os milagres de Deus em nossas vidas, Deus não vai agir nas nossas vidas. Ele quer agir nas nossas vidas, mas nós também temos que nos posicionar para que Ele possa fazer os milagres na nossa vida. E no final aqui, meus amados, a gente pode ver também que Jesus, Ele vira e diz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, meus amados, Jesus, Ele te chama pelo nome. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, poxa, Jesus poderia falar: vem para fora, só que eu fico pensando que se Jesus dissesse vem para fora sem falar o nome de Lázaro, os mortos tudo iam ressuscitar, todos os mortos iam levantar dos sepulcros, porque a morte ouve a voz de Jesus, mas Jesus, as suas ovelhas, Ele conhece pelo nome, meus amados. Assim como Ele ressuscitou Lázaro e disse: Lázaro, venha para fora, assim vai ser no último dia, meus amados. Se nós não tivermos sido arrebatados com o Senhor nas nuvens, se nós viermos a morrer, aquele que crê em Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, no último dia Ele vai falar: Fábio, vem para fora, vai dizer o seu nome, fulano de tal, venha para fora. Por quê? Porque a morte ouve as suas ovelhas, meus amados, Ele conhece pelo nome. E uma outra lição que a gente aprende aqui, meus amados, é que Jesus, Ele não precisava de ter orado para Deus não, para fazer esse milagre não. Ele podia muito bem ter chegado e falado: ó, Lázaro, vem para fora, né? E ter ressuscitado Lázaro normalmente. E Ele diz aqui que: Pai, bem sei que tu me ouves, mas estou fazendo isso por causa da multidão que está ao meu redor. Por quê, meus amados? Às vezes a gente deixa de orar em determinada situação nas nossas vidas, quando acontece algum milagre e tudo, e a gente acaba tirando a glória de Deus. É como se tivesse acontecido por causa das nossas forças, das nossas vontades. Mas Jesus não, Ele quis nos ensinar aqui que, olha, quando operarem milagres nas suas vidas, glorifiquem a Deus, falem que foi o Senhor que fez isso. E muitas pessoas que estavam ao redor de Jesus, por Ele ter declarado, orado a Deus e que o milagre era para a glória de Deus,
Olha o que acontece no verso 45, meus amados, de João 11. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, meus amados, hoje em dia, muitas vezes, nós esperamos só os milagres de Deus, nós esperamos só as operações de Deus nas nossas vidas, mas nós não queremos tirar as nossas pedras que atrapalham com que Deus e Jesus façam esses milagres, e nós ainda assim, depois que recebemos o milagre, não declaramos que a glória é de Deus e não oramos para agradecer. Então esse é o ensino de hoje que o Senhor Jesus coloca aos nossos corações, meus amados. Vamos tirar as pedras que nos impedem as maravilhas de Deus em nossas vidas, e quando elas acontecerem, vamos glorificar o nome de Deus para que as pessoas que estão aqui fora vejam que Deus age na nossa vida. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão e até o nosso próximo estudo, se o nosso Deus assim permitir. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos engrandecer aqui o Teu poderoso e bendito nome. Te agradecemos por mais esse dia, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui aprendendo do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, acreditamos que assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, Pai, a morte ouve a voz do Senhor, Deus. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, Deus, e disse: Lázaro, venha para fora, Pai. O Senhor irá nos chamar no último dia também, Deus, porque o Senhor conhece as Tuas ovelhas pelo nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ensina a tirar as pedras, Pai, que atrapalham o mover do Senhor e do Espírito Santo no nosso caminho, Deus. Sabemos que o Senhor Jesus também é Deus e tem autoridade sobre nós, Pai, porque é Deus encarnado como Filho, o homem aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, também nos ensine a agradecer, Pai, quando o Senhor operar grandes maravilhas em nossas vidas, Deus, porque muitas vezes não oramos e não declaramos que o milagre foi feito pela glória de Deus, Pai. Quero entregar aqui a vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem, que cada um deles, Deus, possa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus, e que possamos juntos continuar a comunhão com o Teu nome, Pai. É o que eu oro, te agradeço, o louvo e o entronizo, em nome de Jesus Cristo. Amém.